Programa Edson. Bom dia, boa tarde, boa noite! Vocês estão aqui de volta com a gente para mais uma semana imperdível de sacanagens das águas de março. Aliás, eu não posso nem falar das águas de março, né? Porque está chovendo desde dezembro do ano passado. Então virou águas de dezembro, janeiro, fevereiro, março. E vai chegar em abril. Vai chegar. Vai chegar. Pode ter certeza que vai chegar. Não importa onde você esteja, importante que você está aqui conosco. Eu, Alexandre Bellini. Olá, frutoides! Malucos! Adeptos da desgraça alheia! Da sua atualização ou da sua remorso, tristeza da não atualização. Do meu lado aqui, hein? Fernando Amati! Vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo cibernético e da segurança digital. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Bom, galera, em relação às coisas que a gente vem falando de um tempo para cá, tá ficando feio o negócio das IPTV, viu? Nós vamos falar isso um pouquinho hoje. Ou não, né? De repente tem muito barulho também, mas interessante. Outra coisa que está acontecendo muito, e vocês vão ver disponível já que o Fernando já gravou um assunto sobre ransomware. Cara, virou terra de ninguém. Sabe por que virou terra de ninguém? Porque tem muita gente ruim no mercado fazendo besteira, pagando para vagabundo, né? É aquele negócio que a gente vê em filme americano que os caras falam, não negociamos com bandidos? Pois é, eu tenho minhas dúvidas quanto a algumas pessoas pelo mundo aí. E baseado nisso, qual que é a frase da nossa semana, Fernandão? Olha, hoje de manhã, terroristas digitais nos forçaram a pagar o resgate. Mas desde então, nós contratamos segurança física. E assim, nós vamos ter certeza que isso não vai acontecer mais. Bota um leão de chácara na porta para espantar o vírus. Certeza. Show! Vocês que nos assistem já devem ter assistido alguma vez o Borat, né? Que é aquele jornalista do Cazaquistão. E tem o Borat 2 lá, que é a entrega da fita gravada, que os russos usam ele, os russos não, os caras do Cazaquistão usam ele para espalhar o vírus Covid pelo mundo. Esse daí vocês têm que assistir, porque tem uma cena clássica dele no sul dos Estados Unidos com dois malucos lá matando vírus com a panela e uma lanterna. Eu acho que é esse o segurança que estão contratando, é o Borat. Você assistiu isso aí, Fernando? Eu assisti, cara. Assim, eu me recusei até o último minuto, porque eu achei que era uma comédia que ultrapassava alguns limites. Mas daí eu falei, tá bom, vou assistir. E realmente, a parte triste, né, é que tem algumas cenas que são muito próximo daquela história dos Simpsons. Os Simpsons é uma crítica exatamente à sociedade americana, né? Então, várias coisas que você vê lá acontece mesmo, né? A cidade Springfield é a cidade com o nome e tem, como é que fala? Todo tem estado tem uma cidade Springfield. Mais ou menos isso, ou quase todo o estado tem uma cidade Springfield, né? E o Borat tem umas cenas dessa daí que você fala, não, certeza que isso acontece. Você nem duvida. Já que é verdade, cara. É muito bom. Bom, começando nossas labutas semanais, vamos falar um pouquinho. Você aí do outro lado, você tem um drone? A gente fala para vocês há um bom tempo. Estamos estamos no período da nossa quaresma. A quaresma da atualização. E o seu drone, você atualizou? Mas o meu drone é daqueles que eu comprei por China Xinga Ling lá, por R$150. Bom, então você não devia nem estar com isso daí para voar, né? Você está criando problema para os outros. Mas se você tem um drone de verdade, você já atualizou seu drone? E vou falar outra pergunta. Qual foi a última vez que você atualizou o seu celular?
Normalmente, os caras utilizam para pilotar um drone, um celular ou um tablet. Tablet! Quanto tempo faz que você não atualiza aí do outro lado do seu tablet? Você já chegou naquela fase que seu tablet não tem mais atualizações? Assim. Você tem que pensar o seguinte, se chegar num ponto desse, use-o para coisas mais simples. Não vai começar a acessar conta de banco com esse tablet, hein? Parou para pensar? Não é verdade, Fernandão? E agora os caras estão aqui, hackers estão divulgando para tudo quanto é lado, que conseguem derrubar os drones da DJI em pleno voo. A DJI, para quem não sabe, é uma empresa chinesa que constrói, né, manufatura dos melhores drones que tem no mundo, né? E a maior produtora, acho que além da própria Intel, né? Só que a Intel faz drone, mas é um negócio um pouco diferente, não é para uso comum, assim. É a que mais faz drone. E aí, Fernandão, o que você acha disso aí tudo? Vamos lá, primeira pergunta é assim, a DJI ela faz só drone, abre aspas, doméstico, ou ela faz drone corporativo e militar também? Faz até, eles estão fazendo até... estão fazendo veículo de transporte humano baseado em quadricóptero ou octocóptero, né? Ou seja, você na China já estão em testes, inclusive com grana do Oriente Médio, para ser mais direto, o governo de Doha, do Catar. Doha é Catar, se não me engano é isso, se eu não estou enganado. Eles já estão fazendo uma parceria e existem veículos aéreos que você senta ali para duas pessoas, você pilota como um drone até 35 metros de altura. São 100 pés, creio eu. Então... Não, é assim, a pergunta é curiosidade. Ela faz. Mas vamos lá. E tem um problema sério aí, que ela foi banida dos Estados Unidos pelo nosso querido presidente Biden, pois estavam desconfiando que os drones que estão sendo comprados por americano também estavam fornecendo informações de localidade, né, e posicionamento geográfico para chineses, além do TikTok. Não, para de arrumar, como é que fala, assunto para eu comentar, vai. Vamos lá, a primeira coisa é o seguinte, você falou uma coisa muito interessante, que é a atualização do celular. Para quem não sabe, quando você compra um celular, a empresa ela te garante atualizações durante um determinado período de tempo. Então, você tem atualização, por exemplo, sei lá, dos celulares da Samsung. Você tem atualização durante 3 anos. Mais do que isso daí, é só se tiver algum problema muito sério, tá? A empresa, né, a fabricante que mais fornece atualização para equipamentos antigos é a Apple. Mesmo assim, os equipamentos da Apple, uma hora ou outra, param de ser atualizados, tá? E daí cai nesse problema que o Alexandre estava falando. Você está usando um aparelho, que o aparelho ele tem um risco só ele, e a hora que você começa a combinar outras coisas, né? Acesso a banco, problema gigante. Acesso ao meu drone, acesso, né? Problema gigante também. Assim, essa notícia em específico é alguma coisa muito louca, porque a gente sempre fica falando que o mantra é atualizar, atualizar, atualizar. E aqui, a DJI, né, ela tem um programa de bug bounty, significa o quê? São os caçadores de falhas, né? Então, se você acha uma falha num produto deles, você manda para eles, eles analisam, eles corrigem e eles te pagam por ter achado essa falha. E daí foram encontradas várias falhas por uma... São duas... 16 pela Faculdade da Alemanha. Exatamente. A Faculdade da Alemanha e o Centro Helmholtz de Segurança da Informação. Desculpa a minha pronúncia errada, que eu não sei nem como é que pronunciei isso daqui. Mas tudo bem. 16 falhas que eles categorizaram como graves. Eles falam que 14 delas eram através do telefone da pessoa. A gente já comentou diversas vezes que depende da situação, o hacker, o criminoso bem posicionado, ele tem acesso privilegiado a um monte de coisa. É o final do mundo dos drones? Não, não é.
O negócio é entenda o que está acontecendo, use as medidas de segurança disponíveis, né? E continue usando o seu equipamento. Qual que é a parte legal disso daqui? A DJI, né, tinha o programa, a DJI ficou sabendo das falhas, a DJI corrigiu as falhas e só então publicou a notícia, tá, publicamente. Então a pergunta daí que a gente fez no começo. Você já atualizou seu drone hoje? Porque a DJI já como é que fala? Ofereceu as atualizações tanto para os softwares envolvidos quanto para o equipamento, para o drone em si. Esse é o ponto, cara. O que a DJI tinha falha? Ela tinha falha no sistema dela. Não era obrigatório o multifator de acesso, né? Passou a ser obrigatório. Então, o primeiro item. Então, o que acontecia? As pessoas tinham uma facilidade para roubar contas de outras pessoas e caso elas estivessem posicionadas geograficamente próximo a algum voo de um drone que tem uma conta, que essa conta foi manipulada, sim, você poderia perder o controle desse drone. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ela automaticamente, quando você liga o drone, tá? E faz a conexão com o celular, ele fala, mas por que o drone é com o celular? Então, vamos fazer de conta que não tem um celular, que você usa um controle remoto mais moderno, vamos falar assim, que tem a própria câmera engajada nele. Não interessa. Ele vai ter um RF, ele vai ter um sinal de celular do mesmo jeito. Então a gente fala isso porque é o por onde você vê o que o drone está vendo, vamos falar assim para você entender. Então, o que acontece? No momento que você faz a conexão entre o drone e o sistema de navegação, que a gente chama, né, de controle, a gente fala que é sistema de navegação, porque você passa a ser um piloto. O que acontece? Primeira coisa que acontece, esse sistema ele vai validar qual é o programa que está naquele modelo de drone. Então, se estiver qualquer coisa assim, adulterada ou desatualizada, ele automaticamente ele diz que tem um problema a ser corrigido e começa a corrigir. Você não tem ação sobre isso a não ser desligar. Se você desligar, você não vai voar. Simples assim. Então você é obrigado a atualizá-lo. Então, beleza, atualizou o drone. No momento que ele termina de fazer a atualização do drone, ele vai se comunicar de novo aí com o sistema de navegação, que é o do seu controle remoto, do seu celular, do tablet que você está usando, do equipamento que você estiver usando. Nesse momento, ele vai fazer uma validação do software de navegação, que aí é além do drone, é a parte de comando que você está tendo. Se ele não estiver atualizado, também ele vai atualizar. Você tem ação para deixar para depois? Não. Ou você atualiza ou você não voa. Simples assim. Aí você diz o seguinte, pô, mas eu tenho minha conta lá e eu não estou obedecendo. Pô, meu querido, então aí você está com outro problema. Você não está sendo responsável pelo produto que você tem, que é uma aeronave e que pode causar danos a vidas, a pessoas e a muitas pessoas. Se você dá com um drone no helicóptero, você vai matar quem estiver no helicóptero. Se você der com um drone no avião, você vai matar quem está no avião. Não tem conversa. Se você der com o drone na cabeça de um cara andando de bicicleta, se você não matar o cara, você vai fazer uns bons cortes bonitos no cara. Eu dei um tapa uma vez num drone para não acertar uma menina devido a uma interferência. Eu cortei meus 3 dedos da mão direita e fundo. Tomei 2 pontos em cada dedo. Então, assim, é punk. Podia ter perdido o dente, podia ter perdido o dedo, mas a menina pelo menos ia ficar inteira, porque eu sou responsável pelo equipamento, eu tenho que fazer o que deve ser feito. Enfim, então você pode ter esse drone desatualizado voando? Não. A não ser que você tenha um drone que não seja autorizado, homologado pelas sanções de regulamentação de cada país. No Brasil, é a Anatel e a Sarpas. A Anatel é a da Telefônica, por causa dos sinais de rádio e de celular. E a Sarpas é um órgão da ANAEC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. ANAC, desculpa.
A ANAC que tem um setor dela chamado SARPAS que cuida disso. Hoje, né, desde janeiro desse ano, mudaram as maneiras de você fazer solicitações de voos. Então você tem que estar com o seu produto documentado, atualizado, registrado. Sem isso você não consegue fazer registro do seu voo. Ah, mas eu voo sem registro mesmo, nunca fiz isso. Uma hora ou outra você pode ser preso, você pode perder seu drone, ou você pode ter um problema pior, né? Um drone bom, de verdade, custa entre 20 e 25 mil reais. Você quer perder? O problema é seu. Entendeu? Então, assim, faça as coisas direito. Drone é coisa séria e por isso que a gente trouxe aqui. Assusta um pouco a maneira como foi colocada de, 14 coisas que pode derrubar o drone, fazer situações. Pode se a pessoa não seguir as recomendações ou fizer bypass para tentar fazer uma sacanagem, ter um desvio para não realizar esses controles. No caso da DJI, muito pouco provável que isso vai acontecer. Você tocou num ponto aqui que, assim, de novo, 14 delas utilizavam acesso remoto ao smartphone do operador, tá? É a mesma coisa que a gente já comentou se o hacker tiver dentro da sua casa ou dentro da sua rede, tá? As camadas de segurança, elas já foram. Então, daí suposição é prova de conceito e daí é como se você estivesse usando. Então, se o cara já está tomando conta do seu celular, é claro que ele pode derrubar. Ele puxa o botão para baixo com toda a força, entendeu? E vai embora, ou manda desligar, ou mira na árvore, sei lá, qualquer coisa assim, né? Então, é claro que a notícia ela tem o ponto de fantasioso, não sei se esse é o termo correto, mas o mais importante disso daí é equipamentos do dia a dia, tá? Sim, tem atualização e é isso que faz 1 ano e quase 1 ano e meio que a gente fala todo o programa. O detalhe maior aqui que assustou muita gente, eu acho que é por isso que é pertinente a notícia, Fernando, eu acho que casou com as alterações das regras, porque não adianta nada a DJI se preocupar com um monte de controle, caso os órgãos da aeronáutica se preocupar com um monte de controle, se o cara não atualiza o celular dele. No momento que ele faz a conexão entre drone, máquina, celular, sistema, ele fica com um cookie ativo que faz a validação do posicionamento. Esse posicionamento ele é aberto. Ele é aberto para todos. Por quê? Porque é como uma aeronave. Está no céu, é aeronave. Ele tem que estar com o sinal aberto para que seja detectado. Né? Não é todo radar que vai pegar um drone que tem 1 quilo de peso, 2 quilos, o máximo 1 metro de raio, sabe? Não é todo radar que vai pegar isso. Então, através desses sinais, você consegue monitorar. Você não tem como fazer. Então, o que eles faziam? Eles atacavam esses cookies de comunicação e tomava posse disso e tomava conta do seu drone. É mais ou menos isso que acontecia. Tá? Mas, bom que corrigiu, o mais importante, se você tem um drone, regularize-o. Tá? Faça as coisas direito. Não traz na bolsa de lá da Europa, da China, dos Estados Unidos e sai voando por aí que você tem que ser mais responsável. Só isso. Quer falar mais alguma coisa? Não? Então vamos em frente. E a região de Campinas sofreu uma ameaça gigantesca de um cara que se diz ser hacker. Ele conseguiu acesso a 74 mil registros dados de estudantes, né, de uma instituição ligada à FGV. Essa instituição é o Instituto de Educação Empresarial, que tem aqui na região de Campinas. E o cara pediu R$1 milhão em bitcoins ou vai vazar todos os dados. Aí começou a velha história de pau que dá em Chico, bate em Francisco, né? Mas eu não tenho nada vazado, quando a gente viu estava tudo corrigido, não temos prova que realmente tem coisas vazadas. E aí? Agora eu vou falar o seguinte, esse cara vai pagar, tem um seguro que vai pagar, que a gente está falando que os seguros estão sendo especulados, os alunos vão ficar em que pé nessa história, e cadê o DPO dessa instituição?
Ale, o lance assim, eu acho que está um pouquinho mais sinistro ainda, porque assim, Bastante. quem recebeu a ameaça foram os estudantes, não foi a instituição. Então, peraí, se o estudante recebeu a ameaça, como é que o criminoso sabia que o estudante estudava lá? Tá bom? Não teve vazamento da instituição. Pergunta cretina: esses dados dos estudantes foram compartilhados com quem? Porque Estão armazenados como? Exato. Onde? Né? Como? Onde? Né? Essa daqui é ótima. Então, o negócio é exatamente esse. É assim, não está claro o que está acontecendo. O problema é as vítimas da ponta, né, que são exatamente os alunos, estão recebendo esses e-mails do cara que se diz o super hacker e que teve acesso aos dados da instituição. A instituição fala, não tive nada a ver com isso. Tá bom, a culpa é de quem? E aí? De novo, sinistro. A gente tem, de novo, são 69 programas. Parabéns pelo seu 69, tá? Pelo seu 69, querido, tá? Mas, e a gente fala quase todo o programa de situações desse tipo. A gente já falou muito de, primeiro a empresa fala, não fui eu, não tenho nada a ver com isso. Daí o criminoso vai lá e fala, é mesmo? Tá bom, pau! E joga na cara. E daí fica mais complicado. Tá? Tem só mais 5 dias para tomar uma decisão. Se vai vazar ou se vão pagar isso daí. Exatamente. Para quem quiser um pouquinho mais de detalhe, tá? Alexandre vai colocar nos próximos dias o bicho pega, falando do estado dos ransomwares dos últimos 15 dias, e tem uma situação muito similar a essa daí. Tá? Então, empresa pagando multa porque não divulgou o real tamanho do problema, tá? Porque não sabia, porque não quis, escolha o motivo, tá? Criminoso mostrando que tem o poder. Escutem, o bicho pega nos próximos dias. É muito estranho isso aqui mesmo, cara, porque dá a impressão, sabe aquele cara que trabalhava na secretaria e foi embora com raiva? Não, o pendrive mágico com todas as informações, né? E deixou cair sem querer, né? Não, e fala assim, tudo bem, todo esse barulho, esse alarde, e a polícia? Quem é que vai fazer o BO? A instituição, o aluno? 74 mil alunos vão fazer 74 mil boletins de ocorrência? Estranho, né? Não, é mais, assim, como parece que a primeira denúncia aconteceu com pessoas de Minas Gerais, o inquérito está correndo por lá, tem uma confusão gigante jurídica no meio do caminho. Só que tá bom, tem uma confusão gigante jurídica acontecendo. Na ponta tem sempre as pessoas de bem que estão sendo lesadas por incompetência de alguém. Ponto, acabou. Bom, 5 dias para resolver. Então, ao mesmo tempo que aqui os estudantes, 74 mil estudantes vão se preocupar, alguns acho que nem sabem que teve o dado vazado ainda. Duvido que o cara tenha mandado. Não, Ale, você acha que o cara mandou 74 mil e-mails? Podia, que nem a maluca lá da Austrália, né? Mas. Ela foi presa por mandar 35 mil. Imagina se a faculdade manda 74 mil, né? Bom, é muito estranho, cara. De um lado está aqui na região de Campinas isso acontecendo, e falando em Campinas, em Campina Grande é Paraíba, né? É Paraíba, não é Piauí. Eu nunca lembro. Não, tem que é São Paulo. É isso? Região? Campina Grande. Campina Grande é lá no norte, cara. Campina Grande. Vamos olhar, eu acho que é no norte, eu acho que é Piauí isso daí. Enfim. Nordeste. Enquanto está acontecendo esse problema aqui na região de Campinas... Paraíba. Paraíba. Uma hospital maternidade chamado Vida, lá de Campina Grande, cara, foi infectado no dia 11, né? Dia 11. Então,
até terça-feira que vem, eles têm que resolver o que vão fazer da vida, porque os dados vão ser vazados. Então, olha que coisa louca. Um hospital que é uma maternidade, deve ter todos os... Agora, quando o neném nasce, já nasce com CPF, já nasce com mais informação. A negada não está percebendo quanto ficou alvo de ataques uma maternidade, um hospital. Porque agora está tudo... Uma criança de 2 anos de idade já tem CPF. Você pode pegar esse CPF e criar um adulto, sabe, adulterado, utilizando coisas de Bitcoin, carteiras, o Diaba 4, que quando essa criança crescer, ela já vai estar dando golpe na praça sem saber nem que existia isso. Congelei agora. Cara, então é assim, ó, são 11 dias a partir de hoje. Eu entrei hoje no site, tá? Então é dia 27, que é o dia D, tá? Então, tá o bom, dia que mais vai ter o alguns dias. vazamento. E daí, assim, você falou uma coisa que eu não tinha nem me tocado. Eu sou um fã do Highlander, né? Dos filmes do Highlander. E daí, o Duncan MacLeod, ele fez isso daí. Ele pegou a identidade de uma criança que nasceu e morreu logo em seguida, e ele assumiu essa identidade, né? Porque como ele era, sei lá, o imortal, ele tinha que, de tempos em tempos, pegar identidades de alguém que nascia, né? Para ele manter mais ou menos a idade que ele tinha. E aqui está a possibilidade total. Exatamente, cara. E aí eu vou fazer a pergunta do advogado do diabo. Quantos hospitais você vê procurar especialistas, profissionais de segurança para melhorar os seus ambientes? O hospital é um shopping center de coisa errada, cara. É pior do que de shopping center de verdade. É horrível. Ó, vamos lá. O Henrique colocou uma coisa de cadê o acordo maroto de não atacar hospitais? É assim. Não, esse caso aqui é a Lockbit, que a Lockbit fazia parte disso, mas está muito estranho essa conversa. Então, é assim, ó. Não atacar hospitais é sistemas vitais. Dados é outro departamento. Então, verdade. Se você parar o suporte à vida, né? O equipamento que faz, sei lá, hemodiálise ou qualquer tipo de exame, eles recuperam esses equipamentos. Os seus dados, dançou, amigão. Paga, né? Então, a gente tem aqui um cenário, de novo, é um cenário apocalíptico com diversas possibilidades. Vamos esperar os próximos passos. O que me assustou foi o seguinte: o ataque aconteceu sábado, dia 11. Hoje eu tentei acessar o site. Tá fora? E tá fora do ar. Então, nós vamos continuar olhando e daqui, né, nas próximas semanas, a gente dá um status a respeito desse tipo de situação aqui. Mais uma vez, não adianta, todo mundo é uma possível vítima. Só reforçando a pergunta que o Alexandre falou. Se eu fosse o dono de um hospital ou de um conglomerado de hospitais, eu não contrataria você, desculpa, eu contrataria um outro médico. Então eu assumiria o risco. Eu acho que é isso que todo mundo faz. Os caras, ele pode assumir o risco, mas que faça um contrato com uma empresa idônea para, na hora de emergência, segurar a bronca. Eles não têm nem isso. Aí a gente volta naquele ponto de cadê a lei do Data Officer Protection, do cara que vai proteger os dados das pessoas, quem que é o responsável e quem é que vai para a cadeia pelas escolhas que alguém fez. Tá? Pois é. E não para por aí. O negócio está agitado aqui no país, né? A gente estava brincando do drone que pegou informações e novamente mencionei o TikTok. Uma menina, né? Piveta. Piveta mesmo, de 12 anos, né? Marcou um encontro com um amigo virtual na porta da escola, através do TikTok, de conversinhas para cá e para lá, blá, 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 blá. O que aconteceu? A menina foi parar no Maranhão. Maranhão. 3 mil, 5 mil quilômetros de distância de São Paulo, sei lá quanto tempo dá isso. E aí eu te falo, meu querido, você é do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro até o Maranhão. Então são 4 dias de viagem, 3 mil quilômetros de carro. Vamos lá. Cadê os pais dessa menina? Essa história de usar celular como babá eletrônica
está surtindo os efeitos agora, né? São 10 anos que isso está sendo feito e virou prática, e olha o impacto que está tendo nessa sociedade. A gente tem crianças de 10 a 15 anos histéricas, nervosas, preocupadas com coisas que não são de criança, fazendo merdas de adulto. Então, cadê os pais dessas crianças? Imagina você perder seu filho e encontrar com ele depois. Encontrar não, né? Saber que ele está no Maranhão, 3 mil quilômetros da sua casa, com um cara de 25 anos, né? Quase uma semana depois. Que coisa é essa, velho? Alexandre, não, viu o seguinte, ela já se comunicava com esse ser, tá? 2 anos antes, então ela tinha 10 anos, tá? Pronto, beleza. Daí, assim, ele encontrou com ela na porta da escola. Oi, vamos passear? Vamos. 4 dias de Uber. 4 mil reais de Uber foi pago, entendeu? E o motorista do Uber nem percebeu que aquilo era anormal. Jura mesmo, cara? Cara, todo mundo aí... Não, só pode, cara, mas todo mundo tem culpa aí. É assim, os pais têm culpa, tá, do abandono de incapaz. Esse é o termo jurídico bonito, tá? Por quê? Porque os pais não deram atenção ao que essa pessoa estava fazendo. Tá? Essa criança estava fazendo. Não dá atenção. Então, mas, de novo, é assim, eu fiz um comentário contigo até antes do programa, né? Nos Estados Unidos, você vê diversos filmes e diversas situações reais onde os pais perdem a guarda dos filhos porque não tem competência para tomar conta deles. Cara, vai ter que ser instituída uma lei desse tipo, porque não é possível, entendeu? Não, dá o celular. Não, dá o celular, porque assim ele não chora. Então você vai no restaurante, tá lá a criança com o celular na mão. Você tira o celular para a criança comer, a criança dá berreiro. E daí, para não se indispor com a criança, né? Os pais catam e pau, celular na mão de novo. É sério, né? E daí, pronto, tá aí. A menina de 12 anos foi, abre aspas, raptada. Não temos mais detalhes, tá? O que aconteceu com ela? Ela tava, o cara levou ela numa loja de roupa, ela percebeu que estava alguma coisa acontecendo errado, e daí ela conseguiu mandar uma mensagem para a irmã, e através disso conseguiram localizar ela. É surreal, cara. Roteiro de Hollywood. É roteiro de série de TV. Só que aconteceu no mundo real. Como é que vocês estão tratando os seus filhos? É só isso. Isso daqui foi trazido exatamente por isso daí. TikTok tem culpa aqui? Não. Tá? Quem tem culpa tem outras coisas de TikTok acontecendo no mundo que hoje nós vamos deixar para o próximo. Mas isso daqui culpa dos pais. Então, não adianta pôr a culpa no hacker, pôr a culpa no vento, né? Nas coisas que caem sozinho, né? Vamos assumir as nossas responsabilidades. Bom, cara, tá feita a merda. Vamos ver onde que ela vai parar, né? Descobriu. A minha pergunta é: o que vai fazer com o cara do Uber? O que vai fazer com o cara que tá falando com a menina? Aqui é impunidade, né, cara? A gente tem um presidente que estava preso, então você vai falar o quê? Acabou, cara. Acabou de ser um monte de vídeo aí para ser ministro da Justiça entrando na quebrada no Rio de Janeiro, perto do Duque de Caxias. Você viu isso aí? Você viu? Acho que eu mostrei essas coisas com você. Então, assim, cara, tá virando terra de ninguém. Ou põe as coisas no eixo, ou então não tem mais controle mesmo, cara. Que moral que os caras vão ter? Eu fiquei até pensando que ele estava indo comprar uma caixinha de gatunete. Falando em gatunete, cara, o gato tá subindo no telhado. Pois é, aquela operação chamada de Operação 404, né? Os caras estão querendo derrubar os distribuidores de streamer, né? O que é isso? Os servidores, as pessoas que têm os computadores enviando constantemente sinais de filmes, como se fosse um Netflix da vida, como se fosse um Prime Video, né? E similares. Bom,
que aconteceu aqui? Eles deram uma pancada, né? É a quinta fase dessa Operação 404, e mais de 250 sites foram bloqueados para que diminui o uso de TVs piratas pelas caixinhas mágicas de apresentação de filme. Bom, isso aconteceu em Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Tem mais coisas sendo investigadas, tem mais de 1.500 sites bloqueados, né? Só que isso aí começou lá em 2019, então a coisa está crescendo e tal. Mas, cara, é enxugar gelo. Concorda comigo, Fernando? É enxugar gelo. Cara, enxugar gelo. O que eu faço, a minha pergunta, só para completar, a minha pergunta é o seguinte. Tem situações que a tecnologia está se desenvolvendo tanto, que a gente está acostumado a algumas coisas que não são mais cabíveis. E aí, se isso aqui fosse um país sério, com um governo sério, algumas coisas deveriam mudar. Vou te dar um exemplo. Por que eu pago taxa de manutenção de telefonia? Então, tem ICMS de telefonia. ICMS é produto manufaturado. Então, tem impostos que são cobrados em cima de taxas que não fazem sentido. Uma TV a cabo, que a pessoa tem uma internet, uma TV a cabo, assim, no mínimo, ela está gastando 200, 300 reais por mês. Uma família que tem uma renda familiar de R$2.000, R$1.500, você acha que pode gastar 300 reais por mês com internet e com telefone? Aí ele quer também ter a TV a cabo. Ele vai contratar o plano mais baratinho. Então não vai mais ser 150, 200. Ele vai gastar 350, 400 reais por mês. É quase um terço do salário dele que tem na família. Comida não está barato. Transporte não está barato. Quiçá falar de saúde, né? Roupa, vestimenta, tudo está caro. Tudo tá caro. Então, você pega aquele documento que mostra as contas, o que você gastou para você pagar do seu celular, da sua TV, das suas coisas, você vê quantos impostos tem ali. Será que não está na hora dos caras botar a mão na consciência e abaixar isso? Não querem perder. Eles não querem perder. E aí, dá espaço para todos esses caras aí que põem essas maquininhas na vida para rodar, que o cara paga 30 reais, 40 reais por mês. Olha a diferença, eu pagar 350 pau por mês para ter uma TV a cabo e o cara gastar 10% disso para ter a coisa dele. É errado. Mas você concorda que beira o desespero isso, Fernando? Você quer fazer parte de algo. As pessoas fazem isso. Tem um monte de situações aqui. A primeira é o seguinte, eu vejo que se a gente fosse fazer um paralelo com outros lados, né, em vez de pegar os viciados, eles estão tentando pegar exatamente os traficantes, né? É mais ou menos isso se a gente fosse fazer esses paralelos. Tem muita variável envolvida aqui, tem muita variável social, tipo a gente vai ver na próxima notícia. De qualquer maneira, eles estão tentando, e eu continuo achando que assim, eles estão enxugando gelo. A gente tem uma situação onde, infelizmente, os nossos legisladores eles estão acostumados com a máquina de escrever. O cara ele não sabe o que é um celular, ou ele não sabe como é que a tecnologia funciona. Então, ou sabe e faz de conta que não sabe, né? De novo, a tecnologia evoluiu muito e eu acho que eles não sabem. Se a gente for pensar, né, na idade média de quem é que está em todos os, sei lá, Senado, deputado, etc., né? Eles tentam criar lei ou tentam legislar em cima de alguma coisa que eles não têm noção. Então, não sabe como funciona. E daí acaba ficando uma situação dessa, que a hora que você lê, por mais que você fale, caramba, tá bom, desde 2019, 1.500, foi super legal, entendeu? A gente sabe que eles estão só enxugando gelo, que isso aqui não vai chegar a nada. E aí eles estão fazendo isso. Desliga lá 250 sites,
mais de 1.500, 250 sites novos, no total mais de 1.500 desligados, milhões de caixinhas que inclusive a gente noticiou aqui que foram apreendidas e utilizadas pelo governo estadual para utilizar nas escolas como mini computadores para ajudar as crianças, né? Então tem coisas que estão sendo feitas. Mas aí o que acontece? De um lado tem essa pancada e do outro lado está acontecendo o quê? Na capital os caras continuam vendendo as caixinhas a todo vapor na rua. Você encontra modelo de 100 reais até R$1,50. Né? Inclusive eles falam que tem garantia e tem mesmo, sabe por quê? Porque o comércio desse tipo, eles estão naquela conversa do fio de bigode, né? La garantia sou eu, e funciona, porque o cara tá errado, o errado faz, eu sempre falei isso, o errado é o mais certo no que diz respeito a considerar aquela venda. Pô, o cara é meu cliente, eu vendi para ele, eu não posso dar mancada, porque o crime, como é que é? O tribunal do crime é bem pior, né? Então, olha como é delicada a situação. Então, assim, de um lado o governo faz uma parte, do outro lado, tá os caras vendendo. Assim, essa notícia ela tá de um jeito ou de outro vinculado à próxima notícia, né? Você está tentando pegar um lado, mas você não está tomando conta do todo. A gente já viu diversas outras notícias onde tem ações em conjunto e paralelo para tentar coibir alguma coisa. Então o cara vai lá, né, prende as pessoas, bloqueia o site, prende o equipamento. Tá? O cara está tentando fazer o combo para fechar as coisas. Aqui, de um lado, alguém faz uma coisa. Do outro lado, alguém escreveu uma lei ou falou alguma coisa que não tem ninguém seguindo. É assim, ter lei não adianta, tá? E a fiscalização fica onde? Exatamente, né? Cadê a fiscalização? Então, eu acho que isso que é o mais importante. Existe uma lei? Existe. Então, tá bom. Se existe uma lei, tem que ter a fiscalização educativa e depois a fiscalização punitiva. Uma é para que todo mundo saiba que exista essa lei, né? E a outra depois você sabia que existia, você acabou não cumprindo. É interessante de que no Código, sei lá, acho que no Código Penal brasileiro, né? Toda lei que qualquer um invente, você, teoricamente, seria obrigado a conhecer. Então, você pode ser preso por alguma coisa que você nem sabia que existia, ou por alguma coisa, algum crime que você nem sabia que cometeu, mas você era obrigado a saber isso daí. Então, existem algumas coisas. É por isso que, por exemplo, vamos dar um exemplo muito prático, é assim, você vai estacionar num lugar, tem uma placa ali indicando esse local é proibido, tá? Você realmente quis parar ali, então você está assumindo o risco e daí você vai ser punido, tá? Você depende do tipo de infração de trânsito, sei lá, você parou em algum lugar, muitas vezes já aconteceu comigo, vem o agente do trânsito e fala, meu amigo, você não pode parar aqui, você está esperando alguém? Dá uma volta para pegar a pessoa, senão eu serei obrigado a te multar. Aí o cara está instruindo você, tá, do que está acontecendo. Aqui a gente tem de novo, né? Não, peraí, volta. Mas aí eu falo para você, se o cara sai da corporação dele para a rua com o chefe falando, você tem que trazer 300 multas hoje no final do dia, ele não vai ser mais o consciencioso que vai conversar com você e te orientar. Ele já passou a fazer outra coisa, virou mais uma porca no sistema. Virou. Mas assim, cara, e daí, baseado em tudo isso, né, que a gente está comentando, o mais sinistro tem uma caixinha, né, dessas de TV que chama Shimibox, e ela copia o design das caixinhas da Xiaomi, tá? Uma empresa chinesa que faz celular e diversos outros dispositivos. Quando você vai comprar essa caixinha, os caras têm a manha de falar que se der problema, você pode ir na loja oficial da Xiaomi, que foi aberto agora há menos de um ano, em um determinado shopping em São Paulo, ir lá pedir a garantia e pedir pro cara trocar. Ó que legal, cara. Vai para lá.
bem longe de mim. La garantia no soy yo. Não. Então nós falamos, olha só, primeiro os caras atacaram os sites que distribuem GatoNet, o gato subindo no telhado. Aí, ao mesmo tempo, estão vendendo a todo vapor nas ruas as caixinhas sem nenhum barramento, né? E aí vem a dona Anatel, que está aí a mediadora da história, bloqueando um carregamento gigantesco daqueles flipper, né? E dizendo o quê? Não, a gente não pode aceitar as certificações dele, não vamos negar, porque pode ser utilizado por mal. Sério mesmo? Sério mesmo? Essa né? Daqui é outra. Cara, então não podemos mais ter Arduino, não podemos mais ter nada, porque se você parar para pensar, o Flipper nada mais é do que um equipamento baseado no mesmo tipo de programação. Ele juntou tudo num local só. O cara, nada impede do nego comprar placas e montar um clone de cartão, um abridor de portão eletrônico, um clonador de cartão de crédito que existe há muito tempo, muito mais tempo que a existência de um flipper da vida. Concorda comigo? Então, assim, a Anatel tá gastando energia em coisas que não deveria, né? Mas então, ó, vamos lá. A gente acabou de ver a notícia da Anatel, tá? Que tá bloqueando o site. Eu não vi nenhuma notícia da Anatel falando pegamos um carregamento de TV Box, tá? E nós bloqueamos isso daí para que isso não entre no mercado. Eu não vi notícia dessa. E daí agora, né? Como o Flipper é um equipamento pequeno, sei lá, do tamanho um pouquinho maior que um celular, em termos seria 2 celulares um em cima do outro, né? Em termos de altura, vamos chamar assim, que ele tem um monte de outras funcionalidades. Pode ser usada para o mal? Pode, tá? O que a gente vem falando aqui há muito tempo tudo em computação é conhecido como uma tecnologia dual. O que significa isso? Pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Um carro também. Eu posso pegar um carro e sair matando todo mundo na rua, passando em cima dos caras calçados. E aí? Também. Exato. É uma tecnologia dual. Então, é assim, vamos voltar para o programa de computador. Eu aprendi a programar. Sou um programador. Você pode escolher fazer um programa para ajudar as pessoas ou um programa para fazer maldade. A tecnologia está aí. Anatel, você não vai bloquear agora as faculdades de darem aula de programação? Porque a tecnologia é igual. E aí? Mais uma vez, nossos legisladores não estão preparados. E o pior é o seguinte, esse tipo de equipamento, ele ajuda os profissionais a descobrir as falhas e ajudar as pessoas a corrigir as falhas. Então, agora, mais uma vez, tá? Quem vai ter o equipamento vai ser só o bandido. O mocinho que podia ajudar alguém, que podia salvar uma empresa, tá? Que podia melhorar a vida dos outros, não pode ter acesso, porque a Anatel bloqueou, não vai homologar e todo mundo que está tentando comprar está sendo bloqueado. Decisão ótima. Cadê a coisa do pau que bate em Chico também bate em Francisco? Cadê? Virou festa, cara. Tô falando. O povo está perdendo a linha de raciocínio. Tá? O povo está perdendo a linha de raciocínio. Bom senso. Bom senso faz tempo que não existe. Agora estão perdendo o raciocínio também. Né? Então, a estupidez. A história de não se indispor com os outros está levando as pessoas para o caminho da estupidez. Uhum. O exemplo que nós vivemos aqui em nossa terra. Tá? Você fazer um levantamento de quantas árvores caíram nas cabeças das pessoas nos últimos 500 anos, acho que meia dúzia de gente morreu com a árvore caindo na cabeça. Aí porque aconteceu a fatalidade de 2 situações onde árvores caíram e mataram pessoas aqui na nossa região em um mês, depois de meses de chuva que eu estou falando para vocês no início do programa, o prefeito genial foi lá e fechou todos os parques da cidade, arrancou a árvore de tudo quanto é lugar que você imagina, né? E é assim que resolve. Você percebe como que é? A água está matando. Não vamos mais beber água. E todo mundo morre de sede. É isso aí. É estupidez tomando
decisões. É o que acontece, né? Sumiu o bom senso, e aí quando a gente fala de tecnologia, é pior ainda. Porque você pega um cara que tem o poder de tomar decisão que não conhece sobre tecnologia. Né? Vai fazer o quê? Esse exemplo do Flipper, para mim, é um exemplo bizarro de você estar impedindo que pesquisadores usem uma tecnologia. Posso fazer na mão? Posso. Vai demorar muito mais, entendeu? Tá aí porque é que alguns países têm, sei lá, 100 vezes mais mestres e doutores, no mínimo, do que o Brasil. Porque o Brasil milhões de patentes a mais também. Impede exatamente esse tipo de evolução tecnológica e disseminação do conhecimento, né? É sempre pelo lado, né? Está sendo usado para o mal. Pô, beleza, e quem está usando para o bem está sendo prejudicado? E aí? Né? De novo, Anatel, joia, entendeu? Do mesmo tipo, vocês ganharam vários pontos com várias coisas, tá? Ajudar a localizar as vítimas fatais nos últimos casos, né, que causados pela chuva, triangulando o equipamento do celular. Cara, maravilhoso. Mas parece que existe uma célula ou uma, sei lá, diretoria, uma equipe na Anatel que eu acho que está vivendo na idade da pedra ainda, entendeu? Valia a pena esse pessoal se atualizar. Reciclar. Ou no mínimo... Reciclar, porque esses caras ficam aí, 60 anos no cargo, vai cuidar dos netos. Assim, no mínimo, usar a sandália da humildade e consultar um especialista, tá? Antes de tomar uma decisão radical como essa. Bem por aí mesmo. Bem por aí mesmo, Henrique. Bom, Patch Tuesday. Chegamos na segunda terça-feira do mês de março e a Microsoft dessa semana corrigiu 83 bugs críticos, né? E colocou 2 vulnerabilidades Zero Day para todo mundo ouvir. Se a gente pegar o relatório, você vê que tem situações de elevação de privilégio, desvio de recursos de segurança, execução de código remoto, 27 de execução de código remoto, para variar, a que mais tem problemas de novo. Vazamento de informação já virou festa, que ninguém está nem aí mais para informação, tendo em vista as coisas que vem acontecendo, né? Aí negação de serviço, falsificação e muita besteira que eles falam, eles sempre defendem o filho bastardinho, né? Sempre que a gente fala de Edge, Chrome, eles aparecem sempre de leve. Tem um probleminha. A gente sabe que tem mais, mas eles diminuem e falar que foi apresentada só uma. Você achou alguma novidade nisso aqui, nessa semana? Os problemas de Hyper-V, para mim, são os mais sérios que continuam impactando. Mas isso acontece faz 5 anos, né? Então, assim, tem umas coisas malucas acontecendo aí, viu, cara? Cara, assim, a Microsoft ela tem mantido a média e tem corrigido um monte de coisa. O que eu acho que chama atenção é, assim, algumas das vulnerabilidades, não a diretamente que dava acesso à execução de código remoto, né? Era uma que começou a ser explorada por uma gangue de ransomware, né? Eles mandavam o phishing com arquivo especial e não sei o que, isso podia permitir, então eles corrigiram essa falha. Mais uma vez, eu acho que quando eu penso em Microsoft, a quantidade de produto que tem, a quantidade de países que a Microsoft atende, linguagens diferentes, blá, 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 entendeu? É uma coisa homérica deles fazerem. Mas eu vou fazer só uma provocação aí. Alguém lembra o que aconteceu do Windows 3.1 para o 95? 3.11 para o 95? Eles acabaram reescrevendo quase o código inteiro, que era para não manter os erros que eles tinham no passado. Tá? Será que não está na hora da gente tentar de novo? Cara, eu acho que eles fizeram tanta atualização maluca ultimamente com relação a como é que eu vou falar?
patch e validação desses Windows Vista, vamos falar, Vista 10 e 11, que parece que eles não querem dar a mão palmatória e falam, erramos, vamos tentar resolver de vez o negócio. Eles estão tentando salvar o mundo através de remendo. Uma hora o pneu vira só Michelin, quem anda de bicicleta lembra, e não vai ter mais conserto, né? Uma coisa que não está clara, que quer dizer, que nenhuma eu acho que das notícias vai mostrar, né? Vai ser muito difícil a gente ver quantas dessas daqui seriam, tipo, recorrentes ou em cima do mesmo produto que nós não vimos o hoje. Acerto de pequenos patches anteriores, que isso acontece. É por isso que um cara, às vezes, chega numa situação com Windows, que ele tenta corrigir através de um patch determinada vulnerabilidade, mas ele não consegue, porque fala que foi corrigido, mas ele perdeu o histórico, porque foram coisas passadas que foi patch em cima de patch, de patch, de patch, de patch, e aí desanda tudo, não é verdade? Total, porque assim, você acaba perdendo o controle do que foi feito e do que aconteceu no primeiro, porque você não tem como instalar o último, você tem que instalar o primeiro e todas as atualizações depois, todos os remendos depois. É pior, entendeu? É pior. Agora eu vou falar de um assunto que vem me deixando meio chateado ultimamente, Fernando. Eu já falei com você que eu estou participando das reuniões dessa porra aqui, tá me tirando do sério, porque Pix, cara, foi feito para ajudar. No momento que foi criado, foi taxado como loucura. Nós fizemos vários programas da evolução do Pix, com estorno, com mudanças de manipulações de aviso, você poder ter uma relação mais próxima com o seu gerente para resolver alguns problemas que o Banco Central estava aceitando, existe contestação, ele vem sofrendo uma evolução. De repente, os caras falam que vamos taxar o Pix. Aí toda a população fala, não é para taxar, vão querer o quê, não sei o quê. O poder público está indo contra essa situação de taxar o Pix. Ok. O que os caras me fazem? O programa de restituição de imposto de renda desse ano está ofertando a possibilidade de receber em Pix. E eles estão falando aos 7 eventos, que para mim não são 4, são 7 eventos para tudo quanto é lado, até de baixo para cima, né? Que você vai receber mais rápido a restituição se pedir por Pix. E se você utilizar aquela pré-preenchida também. Então, olha a manipulação de situações. A partir do momento que eu faço com que as pessoas usem pré-cadastrado, as pessoas não vão validar 100% aquilo que está sendo declarado em seu papel das suas finanças, do que você realmente fez ou deixou de fazer. Ou seja, você está endossando controles que o governo está colocando em cima de você. Número 1. Número 2. Eu escolhendo o Pix, eu vou dar números reais da quantidade de população brasileira que tem contas ativas e de movimentação, que realmente utilizam o Pix como serviço, e vai fornecer informações para o banco perceber quanto que eles estão perdendo de dinheiro com isso, porque coisas que são do Banco Central, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil ficam escrachados para toda a Febraban e os demais bancos poderem consultar. Então, vai dar embasamento para a Febraban pedir taxação e para esses deputados, senadores e demais políticos poderem criar uma lei para realmente taxar o Pix. E aí, para piorar, tem uma situação como essa que vamos colocar agora para vocês. Que a mulher... Quer falar? Deixa eu fazer um comentário antes. Eu faço só um comentário antes. É o seguinte, o Pix é taxado. Só que ninguém sabe. As instituições financeiras pagam 1 centavo por cada Pix que é movimentado em sua instituição. Então, esse é o ponto. A instituição financeira paga, não você. Exatamente. O Banco Central ele já recebe alguma coisa com relação a isso daí. Existe uma outra situação que é assim, existem alguns dados que as instituições financeiras podem compartilhar, então eles sabem quanto que você movimentou, quanto você tem no cartão, blá, blá, blá. Tem vários detalhes relacionados a isso daí.
Eu já tentei várias estratégias, vamos chamar assim. Eu já fiz a declaração de imposto de renda direta normal, tá? Pelo aplicativo, tá? E demorou o mesmo tempo. Eu já usei o certificado digital e demorou o mesmo tempo. E eu já fiz, por acaso, a pré-preenchida, que é legal. Você vê todo mundo, tá? Que já se declarou para o governo, falando que teve algum vínculo com você e recebi no mesmo tempo. Então, em nenhuma delas eu fui, abre aspas, privilegiado com relação a tempo. Exato. Tá? Então, tá bom. Vocês vão fazer, tá? É ótimo, tá? Tem muita coisa que, por exemplo, a pré-preenchida facilita, tá? Porque é assim, você, cidadão honesto, que paga imposto, tá? Todo mundo que você tomou o negócio ou que você prestou serviço já declarou ali e vai aparecer prontinho ali. É claro, pode ter alguma coisa que você precise colocar, né? Mas, de qualquer maneira, eu não vi vantagem nenhuma até agora, tá? Em termos de receber antes ou tudo mais. Zero. Vamos esperar para ver o que acontece. Isso que eu falo que é manipulação, é para acertar a estatística dos caras. A Receita Federal, ela sempre comenta de que compramos um computador mais novo, né? O T-Rex, com maior poder de processamento para fazer a correlação. Estou esperando ainda o T-Rex sair do âmbar, entendeu? Que o Pernilongo mordeu ele e o Jurassic Park volte a funcionar, porque eu não vi isso daí funcionando. Sinto muito, desculpa, Receita Federal. E aí o que acontece? Tem uma senhora que foi ludibriada por uma situação de Pix, entrou na justiça e o banco, né, ou melhor, o juiz, não ajudou a pessoa com prova, com tudo a favor. Ele deu a favor da instituição, né? Ele está protegendo o banco e não o cidadão. É estranho isso aqui, hein? Mais ou menos. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta de informação, ao meu ver, porque ela entrou com uma ação de 49 mil por causa do golpe do Pix, e aí o juiz deu a favor da instituição. O que está acontecendo? A mulher está sendo golpista? Não. Vamos lá. O negócio é o seguinte: alguém te liga e fala assim: oi, meu querido, tudo bem? Eu sou a sua instituição bancária. Eu sou gerente, que muda toda hora. Eu sou gerente, tá? E nós vimos uma tentativa de golpe na sua conta. Para desfazer essa tentativa de golpe, fazer de novo. Eu preciso que você faça de novo. Deposita o dinheiro por número X. O Pix é a vítima, entendeu? Podia ser depósito, podia ser TED, podia ser pacotinho de dinheiro, e daí a pessoa vai lá e deposita. Daí ela falou: nossa, perdi o dinheiro, porque quem me ligou não foi o banco. Ela entrou na justiça contra o banco. O banco falou: minha querida, eu não tive nada a ver com isso. Você atendeu uma ligação, você acreditou no que a história que o cara contou, tá? E eu que tenho que devolver a grana para você. Eu acho que aí levanta um alerta de: se você vai lá na Praça da Sé, você compra o bilhete premiado da Mega Sena, e esse bilhete não está premiado, a culpa é da Caixa, porque ela administra a Mega Sena? Eu acho que não. A culpa é de quem caiu no golpe. Então é assim, a gente está cansado de dizer: recebi uma ligação, você desliga, tá? Você vai lá no banco, se for necessário, e fala: acabei de receber uma ligação. Falaram que invadiram minha conta e que limparam tudo. É verdade? Sim ou não? Valide a informação. Então, mas aí que vem o negócio. Eu concordo com você. Mas você recebeu alguma dessas últimas ligações que está no mercado aí? Eu não. Eu estou fora dessa lista. Eu estou dentro de outras. Fora dessas. Os caras têm todos os seus dados, cara. Não, mas então... Tem muita gente que está caindo, mas é que tá. Eu acho que o banco deveria fazer uma campanha de instruir os seus usuários, de não falar assim: não passa informação. Não, manda para casa desse cara um código que é só dele. Não é a senha do cartão. É um para fazer
dúvida, por exemplo, tem uma situação estranha. Eu digito aquele código e falo que eu sou eu. Sabe? Como se fosse um MFA, né? De qualquer situação que você vê como estranha. Se ele bater que tá ok, ok. Se não, não. Mas não, cara, não tem a possibilidade. Eu passei isso agora, recentemente. Né? Eu tenho uma coisa que eu faço com o Banco Santander. A minha gerente, sem a minha autorização, transferiu o dinheiro da minha poupança para minha conta. Eu não tenho nada assinado com o banco para ela fazer isso. E são em bancos diferentes. O CPF é o mesmo, são agências diferentes. Ela fez isso, acabou com o acesso da minha conta, velho. Eu tenho que ir no banco. Eu tenho que ir no banco para resolver isso. Não criou problema com dinheiro, não foi desvio, não foi nada. Só que o tipo da movimentação que ela fez invalidou os meus acessos. E agora quem vai pagar o tempo de eu ir no banco para resolver isso? Você percebe? Mas é um ponto que você comentou de que, assim, os bancos, por serem organizações muito grandes, eles intimidam você a entrar com uma ação jurídica com relação a eles. Se você entrar com uma ação jurídica pedindo 10 vezes o que ela movimentou sem a sua autorização, se todo mundo fizesse isso daí, eu duvido que os bancos iam estar fazendo esse tipo de brincadeira com você sem te comunicar. Entendeu? Então, mas é assim, o assunto é super complexo, porque a gente vai ter banco usando estratégias não muito éticas, né? E a gente vai ter pessoas caindo em golpes que simplesmente a decisão do juiz a responsabilidade do banco vai até um determinado momento. Se você atendeu alguém, acreditou que o Papai Noel estava chegando, o problema é seu, desculpa. Então aqui é um cuidado muito grande. Se você sabe que aquela zona é uma zona de risco e você vai com o seu carro ali, tá? A seguradora, ela pode não pagar, porque você, por livre e espontânea vontade, entrou na zona de risco. Se você acreditou na fadinha do dente, tá? No coelhinho da Páscoa e no papaizinho Noel, tá? Desculpa. Não, mas é complicado. Porque a gente aqui mesmo, na nossa cidade, a prefeitura distribuiu umas placas de zonas de alagamento que se você estiver no trânsito e acontecer uma fatalidade, você vai estar alagado e não é a placa que vai te salvar, mas a placa vai te ferrar porque o seguro não vai te pagar. Entendeu? Então, se é o caminho da tua casa, você se ferrou. Então, tudo que é relacionado à lei aqui é complicado, porque é lei de mais e fiscalização de menos. Né? Talvez esse juiz esteja coberto de razão, talvez o banco esteja coberto de razão, mas se você analisar, no fundo, os contratos que os bancos fazem com os clientes, tem muita coisa que é leonina pro lado do banco. Opa, sem dúvida. Então isso pode virar jurisprudência e pode ferrar tudo quanto é usuário de banco, que de repente cai num golpe de verdade muito mais elaborado com gente do banco, e aí ele não vai ter chance de reclamar porque virou jurisprudência. Então, detalhes a serem validados. Bom, falando que a gente de lei para cá e para lá, e nos Estados Unidos que a gente falou há pouco tempo atrás, que estava sendo utilizado robô para contestação de multas de trânsito e casos menores, ao invés do advogado presente. Gente, the house is boom. O que aconteceu? Os caras estão processando os robôs que trabalharam nesses casos. Por quê? Porque não é advogado, ele não tem a OAB lá dos caras, ele não tem a ordem deles. Então aí eu falo, quem fez o robô, a empresa que criou toda essa inteligência artificial, esqueceu de conversar com os advogados responsáveis da região? Acho que sim. Esqueceu, né? Isso daqui é o lance que a gente viu no começo do ano, de que eles iam fazer a primeira, né? A primeira coisa, a primeira ação, que eles iam na justiça e tudo mais, e agora o escritório de advocacia falou, essas empresas não têm competência, ou essa empresa não tem competência para fazer esse tipo de coisa, porque eles não têm a OAB, eles não são advogados. E pronto. Acabou. Acabou. Acabou.
Daqui a pouco vai vir a Associação dos Enfermeiros e vai acabar com aquele robô que estava atendendo nos hospitais também. Não, mas então, cara, a gente tem diversas coisas aqui, porque assim, eu não posso dizer que está certo ou que está errado isso daqui. Mais uma vez, a pessoa está indo pela lei, tá? Quem pode te suportar numa situação dessa, tá? É um advogado. Você não é formado em direito, você não tem a OAB, tá? Cai na mesma situação. Nos Estados Unidos é igualzinho. Você tem o cara que é bacharel em direito e você tem o advogado. É exatamente igual aqui no Brasil, entendeu? Cada um consegue atuar em uma determinada instância. Ah, mas eu quero ir Só que o nome é sozinho. diferente, né? Um é lawyer e o outro é attorney of law. Exatamente, mas aqui você tem o bacharel e você tem o advogado. Né? Mas na frente do juiz vira só advogado na qualificação. Mas o cara ele não tem a OAB, o cara ele não tem a OAB, não tá Não, valendo. não. Aqui é só a OAB. Lá que tem a diferença. Mesmo com a OAB, você pode ser advogado e você pode ser attorney of law, que você é quase um pouquinho acima do advogado, entendeu? Tem mais conhecimento. Bom, esse é o rolo que está acontecendo em São Francisco. Vamos ver o que vai acontecer com aqueles casos que nós falamos de hospital que estava utilizando o robô. Mas isso aqui, de novo, abre margem para diversas outras possibilidades do uso desse tipo de robô. Inteligência artificial e chat. Qual que está na moda? Chat GPT lá da vida. Cuidado, galera. Cuidado. Vocês não sabem o que estão fazendo. Não põe a mão. Para de fazer besteira. Tá? Já estão atrapalhando a cabeça artificial da máquina já. Bom, para fechar o programa de hoje, a gente tem uma mais legal. O cara roubou no jogo. Ele simplesmente foi no Free Fire e deu um balão para conseguir ter acesso a mais coisas, mais vidas, mais armas, etc. Ele foi banido do sistema. Ele entrou na justiça exigindo o acesso de volta. Cara, é o posto mijando no cachorro mesmo, né? E danos morais ainda, né? A causa é pequena, mas o mais legal é isso daí, né? O cara ele usou então softwares não oficiais para obter vantagens injustas durante as partidas. Lindo o nome técnico disso daí, tá? A punição imposta foi exatamente perder o acesso no jogo. E o cara ficou chateado porque ele foi banido da plataforma, entrou na justiça, e daí o juiz falou o quê? A culpa é exclusiva sua porque você violou os termos de uso do jogo. Negócio que a gente já comentou diversas vezes. Ninguém lê a letrinha miúda. O cara ele faz próximo, 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 vai, tá? E daí tem a letrinha miúda. Qual que é a parte mais legal? A empresa fabricante do jogo tinha todos os logs mostrando que o cara usou de coisas ilegais, tá? Que foi fraudulento, e ainda falou que o cara estava violando, tá? Todas as regras que eles tinham impostos, tá? E mais legal ainda, tá aqui, ó. Prática fraudulenta interfere diretamente na competitividade entre os jogadores. O cara colocou o cara lá no cantinho, tá? E todo outro grupo aqui foi o cara que soltou o pum no meio da roda, entendeu? Expulsaram o cara. Não é fora do Brasil, não. Ele é do Maranhão, viu? Exato. E daí, assim, cara, muito legal. De novo, as pessoas não têm noção, tá? E daí, tá bom. Tomou a paulada, tá? Aprenda a ser ético, tá? É só isso, pronto. Galera, prazer enorme estar aqui com vocês. Foi legal pra caramba, muito assunto diferente no dia de hoje, coisas bacanas, coisas que a gente já vem conhecendo, os raios caindo nos mesmos lugares. Continuamos com a nossa quaresma da atualização. Hoje falamos dos drones e dos patches da Microsoft e muita situação bacana que está acontecendo pelo Brasil e mundo afora. Eu, Alexandre Milini, fico aqui. Um beijo para vocês. Até semana que vem. Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética.
Uma linguagem fácil, divertida, provocativa, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Até a próxima. Programa Ed Zone.